vou puxar da sua última, que está mais fresquinha na cabeça das pessoas. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Andréia. Obrigado, Capra. Eu lembro que eu não sei se vocês acompanharam a série da Globo, a série da Globo News, que era o Robo Sapiens. E lá, eu lembro, agora que foram 7 episódios, eu vi você em todos os episódios, praticamente. Então, eu acho que... E lá eu vi um tratamento que eu fiz uma conexão diferente aqui. Isso aqui se apresentou para negócios, mas lá... Hoje a gente ensina cultura de dados no beabá infantil. A gente está pronto, assim, a nossa cultura de dados, a formação para o pensamento analítico, ponta a ponta, ela já engloba desde as crianças, as áreas de RH, ou a gente ainda está muito longe disso. A gente podia melhorar nesse sentido. Legal. Primeiro, só queria comentar em cima do programa RoboSapiens. É um programa que ficou muito legal. Eu tive a oportunidade de participar da curadoria e ajudar como um consultor do programa, por isso que eu apareço várias vezes lá. Está disponível no Globoplay, né, para quem não assistiu, é um programa que ele consegue traduzir um pouco disso. Uma das responsáveis do programa está aqui, a Ana está aqui com a gente, é uma das produtoras do programa lá, está com a gente, é um programa super bacana. E sim, tá, essa foi uma das perguntas que a Ana fez para a gente lá. A gente está longe. A gente está longe porque a cultura analítica, a cultura de análise, a forma que a gente lida com informação não é ensinada na nossa base escolar, no nosso desenvolvimento. É ensinado na nossa juventude para áreas específicas de conhecimento, tá? Que acabam muitas vezes segmentando e colocando, por exemplo, mais homens no mercado, porque é para áreas mais técnicas ou específicas que isso é colocado, por exemplo, e até trazendo aqui o que a Andréia trouxe para a gente, super bacana. Então, bacana no sentido de bacana o conteúdo e não de momento que a gente vive com relação a isso. Então, Gabriel, só passando também a mensagem, eu acho que assim, a gente precisa inserir isso como uma pílula de conhecimento em todas as áreas de conhecimento. Não precisa ser uma coisa grande ou específica ou uma técnica. A partir de agora é no code. Então a gente precisa inserir isso como uma abordagem à informação. Eu posso ensinar uma criança a contar nos dedos, contar nos números, ou fazer ela desenvolver um gráfico em massinha de modelar. Quando eu faço isso, eu desenvolvo uma visão, uma característica de desenvolver um gráfico através da informação, que às vezes não é se explicado de uma maneira mais amigável, que é transformar um dado numa informação. Então pode estar em qualquer lugar. Falta da nossa parte acelerar esse desenvolvimento desde as bases. Então essa é a minha opinião, eu acho que a gente ainda está longe, tem esforços pontuais em locais específicos, mas ainda a gente está muito longe porque a informação é tanta que está faltando um pouco de curadoria de o que levar para essas crianças e para essas escolas, né? Muito legal, Capra. E você trouxe, você mencionou uma coisa que é alguns passos que a gente ainda precisa dar, né? Que merecem, que é como é que a gente aborda de uma forma simples para que de fato seja assimilado e melhore até o olhar, porque ajusta o olhar, né? Quando você tem a cultura, o olhar você já olha assim, aquilo ali é um dado, pode virar uma informação, mais para frente um conhecimento em todas as áreas, que aí multiplica. André, e aí virando a visão, né? Acho que um é na produção e o outro é na proteção dos dados. Você que é, enfim, uma das maiores experts no Brasil nisso, da América Latina, e a cultura, o olhar da cultura da proteção dos dados. Eu vejo assim, porque isso também envolve o letramento digital. Num campo muito simples, a história do golpe do WhatsApp, quando eu expliquei para uma faixa etária da minha família, falou assim, olha, muda essa configuração do WhatsApp que ninguém vai roubar mais sua foto. Ninguém está entrando e sequestrando, ele só pegou sua foto, tirou um print. Mas isso foi uma barreira que até hoje algumas pessoas não mudaram, mas outras pessoas mudaram. Como é que a gente vai avançar nesse sentido em que a gente vive num país que 40% das pessoas ainda estão lutando para o acesso à digitalização e, ao outro tempo, a sofisticação está lá na outra ponta? Como eu mencionei, hoje a gente vive uma era privilegiada em informação. É que às vezes a gente não quer ouvir, não quer praticar, não quer aplicar. Então, pegando um pouco o gancho, né, sobre a colocação do Capra para a inteligência artificial, a gente está saindo maluco para poder utilizar a inteligência artificial, muitas vezes uma ferramenta pública, para isso eu preciso ensinar a ferramenta e eu coloco informação confidencial para ensinar a ferramenta,
sem considerar que depois o meu concorrente vai fazer consultas para a mesma inteligência artificial e vai descobrir meus segredos de Estado, né? Então, a gente ainda está vivendo a dor de ser um early adopter de algo que a gente ainda não conhece muito bem os riscos. E, voltando um pouco para a questão, né, de como a gente trabalha esse letramento, eu diria, eu tenho 29 anos de carreira, mas eu sou nova em associação. Então, a gente fundou o capítulo da WOMC em 2019, é pouquíssimo tempo. Mas eu já tive acesso a projetos maravilhosos, como o SEC for Kids, SEC 4 Kids e o Tech Kids, TECKIDS. São projetos de profissionais de segurança voltados para o letramento de crianças, num linguajar acessível, né, onde eu tenha livros, conexão com histórias como a do João e Maria. A Fortinet, é um fabricante de segurança também, montou um livro bem interessante para crianças. E a gente, como o OMSI, tem uma iniciativa que é o OMSI Girls e Geek, que a gente leva conhecimento de segurança para jovens, para estudantes de ensino médio e para crianças. E aí para meninas e meninos, não só para as meninas. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, até na sua pergunta para o Capra e a pergunta para mim também, é que a gente define estereótipos. Quando a gente educa as crianças e a gente, inclusive, escolhe os brinquedos. Porque eu tive que estudar, né? Como é que eu vou falar de cyber para criança? Então, eu trabalho com os brinquedos e estímulos mais tecnológicos para os meninos. E para as meninas, a gente ganha boneca, panelinha, e é direcionado ali para os afazeres de casa. Então, a minha chamada de atenção aqui é para os pais, para contribuírem com esse letramento, além dos profissionais de segurança, porque assim, a gente fala muito difícil, né? Então, a didática é essencial para atrair essas crianças, para atrair principalmente os pais, porque não é só vinculando ali o horário de acesso à internet, o volume de horas que ele está conectado no celular, que vai resolver a questão do risco ao qual essas crianças estão expostas. Maravilha. A minha pergunta para você, Guilherme, é sobre um acesso possível à inteligência artificial para os empresários, né? Porque a realidade do empresário no país ela é a mais diversa. A gente tem grandes empresários com empresas que dão conta de fazer investimentos grandes, ter áreas de dados específicas, especialistas, mas também tem uma outra realidade dos empresários que precisam entrar, talvez não consigam ter a mentalidade mais adequada, que precisam se atualizar, e o investimento escasso. Qual o cenário possível para esse executivo e esse empresário entrar dentro de um cenário de inteligência artificial e dados? Por mais que a gente tenha tido nos últimos anos, a gente acostumou a falar em uma proliferação muito grande de startups, a verdade é que agora que as tecnologias estão consolidadas, o que a gente deve ver é um movimento diferente, com essas startups virando, na verdade, em torno de um grande satélite, que são as grandes empresas. Isso já está acontecendo, em parte. Quando você olha os marketplaces, a gente está falando disso. A gente pega um portal como a Magazine Luiza, por exemplo, a gente tem 65 mil CNPJs dentro daquele portal, ou seja, é um grande hub de empresas que estão ali utilizando aquele investimento em tecnologia que eles não tiveram capacidade de fazer, mas estão ali com seus produtos, com as suas inovações, com produtos inovadores. Não só na Magazine Luiza, mas em outros sites até de plataformas internacionais, como da Amazon, você tem inclusive a parte de craft, né, a parte de artesanato que está sendo vendida ali. Então acho que essa junção desses dois mundos ela já está acontecendo e vai continuar acontecendo. Que é, sim, eu preciso de grandes investimentos, e aí cybersecurity é um deles, os pequenos não vão conseguir fazer isso, e eu acho que as grandes empresas já estão se posicionando como isso. E como eu disse um pouco nas minhas palestras com a parte de DeFi e descentralização financeira, eu acho que os bancos também vão começar a se colocar como sendo essas grandes plataformas seguras e com capacidade de investimento para ser esse ecossistema de consumo de forma geral. Facilitando, né? Facilitando. Muito legal. Essa visão, a gente tem 3 visões diferentes. Eu quero saber se eu tenho pergunta da plateia aqui, porque a ideia é fazer um bate-papo mediado. Eu tenho muitas perguntas. Você tem uma pergunta? Então, beleza. Posso botar o pé aqui do lado de vocês? Obrigado. Qual é seu nome e qual é a sua pergunta? Olá, parabéns primeiro. Eu sou a Jaque Batista, eu sou a rainha do Excel.
E eu ensino Power BI e Excel justamente para trazer um letramento que a gente está realmente muito longe. O que a gente encontra dentro das empresas é que as pessoas não sabem fazer nem PROC V, quanto mais a gente está falando para elas fazerem algo muito avançado. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Você começou a sua palestra falando sobre o pensamento analítico, né, que é a fusão do meu pensamento crítico com o meu pensamento computacional. E aí, no final da sua palestra, você trouxe para a gente que o que a gente vai ter é uma inteligência artificial que vai responder as perguntas. Isso a gente já tem hoje acontecendo de uma certa forma, né? Nesses self-services BIs, a gente já tem. E o que você disse é que cada empresa vai criar o seu conjunto ali de informações e a inteligência artificial vai responder isso para a gente. Isso não vai matar o nosso pensamento analítico e crítico? Então, isso significa que daqui a um tempo a gente não vai precisar mesmo do ser humano, porque a máquina vai responder todas as nossas perguntas? É uma ótima pergunta, tá? O problema do pensamento analítico, como a gente está falando aqui, tá? É que ele é de poucos que pensaram analiticamente e colocaram essas regras para todos dentro da companhia. O que eu quero dizer com isso, tá? Não vai matar se a gente desenvolver profissionais com essa habilidade de ajudarem na construção do conhecimento dessas máquinas, de ajudarem e participarem disso, envolver o conjunto dentro dessa discussão. O que eu estou te respondendo aqui é que se a gente permitir que poucos tomem as decisões de todo o negócio, vai ser enviesado, vai ter viés. E aí a gente vai acabar excluindo um grupo que até hoje foi excluído, ou vários grupos que até hoje foram excluídos. Dito isso, eu acho que o desenvolvimento da habilidade do pensamento analítico, ela deve ser de todos os profissionais de negócio que devem, vou usar agora aspas aqui, lutar pelo seu espaço para participar da análise, para a construção do conhecimento, para que essas máquinas sejam mais justas e dentro de um espaço colaborativo, lidem como se fosse a gente. Ou seja, com uma opinião diversa, mesmo dentro do ambiente de decisão. Para que essa diversidade ela permita que a gente também tenha a crítica dentro do próprio ambiente de negócio. Em resumo, não significa que eu tenho que ter uma inteligência artificial que toma decisões sequenciais sempre iguais. Eu posso ter crítica ou dúvida que a máquina conflite com duas possíveis decisões para que o humano entre para participar dessa decisão. Por isso, o pensamento analítico que usa, sim, ou bebe do pensamento computacional, deve beber muito mais da crítica, talvez, do que do computacional, porque o computacional está pronto, não como pensamento, né, mas como técnica. Já agora o pensamento crítico a gente foi deixando de lado por muito tempo e agora a gente está dizendo, espera aí, precisamos colocar a crítica no que a gente está fazendo, né? Não sei se algum dos colegas querem contribuir, por favor. Eu concordo muito com o Capra, vou tentar dar uma visão um pouco maior, né, pensando na economia como um todo, né? A gente passou, estudando na nossa escola, na nossa faculdade, vivendo a nossa economia, com o modelo de Fordismo, que era, eu tinha uma indústria pronta, ou seja, eu tinha tecnologia, estava instalada ali, e bastava você repetir. Então, o nosso posicionamento profissional, a gente foi educado para repetir procedimentos em cima de uma tecnologia já instalada. A provocação que o Capra está fazendo é, ou a gente universaliza o pensamento analítico, ou de fato ele vai ficar restrito a poucas pessoas. E aí eu expando essa discussão para a gente refletir um pouquinho sobre esse medo da tecnologia. A inteligência artificial vai fazer tudo o que a gente faz? A tecnologia vai sobrepor os humanos? Eu diria que não. E se a gente voltar muito lá atrás, a gente pode fazer um paralelo aí com o que a gente chamava de teoria malthusiana, né? O Malthus dizia que o alimento vai acabar porque muita gente no mundo para comer e não vai ter comida para todo mundo. Por que a gente conseguiu que o mundo explodisse em termos demográficos, ou seja, tivesse muito mais gente e a comida não acabasse? Eu acho que é o mesmo que vai acontecer com a tecnologia. O que aconteceu? A produtividade aumentou. Ou seja, cada pessoa passou a ser capaz de produzir mais quilos de alimento. E eu acho que é um pouco esse o desafio da tecnologia que passa por essa universalização da capacidade de análise de dados. Por quê? Gente, se a gente conseguir que a tecnologia de fato aumente a produtividade nossa, significa que a gente vai ter uma renda per capita maior. Ou se você quiser de outra forma, se a gente estiver satisfeito com a quantidade de riqueza que tem no mundo, é claro que a gente tem que melhorar a distribuição dessa riqueza, significa o seguinte, talvez a gente consiga fazer, por exemplo, uma redução de jornada de trabalho com todo mundo ganhando o mesmo salário.
e a gente consiga dar mais valor, mais tempo ao que todo mundo está reclamando hoje, depois da pandemia, que é ter mais tempo para eu ficar com a minha família, é ter mais tempo para eu pensar em análise, me dedicar a coisas novas. Então, sim, eu tenho que ter cuidado e a regulação vai vir para impedir ou dificultar, né, o uso tirano da tecnologia, mas, cara, se a gente conseguir aproveitar isso, a gente está falando de mais produtividade, maior renda per capita e, portanto, mais tempo para a gente trocar lazer por trabalho, inclusive incluindo aí no lazer tudo que a gente tem como família. Então, acho que essa discussão é boa e eu vejo que a gente tem que caminhar muito para como é que a gente consegue, com a tecnologia, humanizar a nossa vida. Um dado interessante, André, você quer completar também, um dado interessante é que uma conta sobre, utilizando os dados do mercado de trabalho brasileiro, ilustrando o que o Capra falou, a habilidade mais demandada, estatisticamente falando, do mercado profissional brasileiro é o pensamento crítico. É o que dá o maior valor, é o pensamento crítico do advogado, é o pensamento crítico do médico, que eles pontuam e essa é comprovado. Então, vou dar um passo ao seguinte, embora que a gente tem visto muita ansiedade falando da inteligência artificial generativa e isso está percorrendo grande parte dos debates. Para nossa surpresa, no começo do dia, o Christopher Villagra perguntou para todo mundo quem conhecia inteligência artificial generativa, não teve ninguém que não conhecesse e não tivesse convivendo com diversas plataformas. Capra, eu tenho uma pergunta para você, que é, a inteligência artificial generativa precisa de base de dados. As empresas estão preparadas para treinar suas próprias inteligências artificiais generativas de uma forma geral, com suas bases de dados, ou vai dar problema? Vai dar problema. Não, já deu. Eu até vou pegar o que o André comentou agora há pouco, que eu achei muito bacana, tá? E até trazendo aqui sobre as empresas colocarem seus dados dentro, rodarem perguntas para inteligência artificial generativa, tá? E organizações como Unilever, Banco do Brasil, entre tantas outras, tá? Não estão permitindo nem carregar os dados e nem que as perguntas sejam feitas para essas máquinas, tá? Por quê? Exatamente pelas questões de policies, as questões de dados que não podem ser subidos e colocados entre aquele espaço. Então, primeira coisa, se eu tenho uma base de conhecimento dentro da minha companhia, não significa que ela está sendo estruturada para ser usada como inteligência artificial. Eu preciso moldar ela para isso, eu preciso moldar. E sim, tá? 70%, né, do tempo. Exatamente. Então, e sim, tá? Eu preciso, de alguma maneira, usar motores como o do ChatGPT, que é um motor muito bacana. Eu vou internalizar esse motor dentro da minha base de dados, dentro da minha companhia, e usar ele. Sim, isso vai ser um uso. Mas não necessariamente eu vou subir meus dados onde eles estão. E eu estou vendo o André ansioso para continuar minha resposta. Vai lá, André. Olha só, eu sou a chata do rolê aqui, né? Eu sou a neurótica. Então, tudo que meu marido é de TI, ele fala, eu construo, você destrói. O pensamento crítico e analítico para a gente fazer análise de causa e consequência, o que pode dar errado. Sem isso, o cyber não anda, tá? Então, é uma área intensa. Tamo junto. Mas o que a gente faz com o que eles criam, né? Ainda mais com inteligência artificial? A gente vai lá e fala, puxa, a inteligência artificial cria um deepfake. Tá? A gente usa sempre ao contrário, o atacante usa para maldade. Então, como lá tem uma empresa que até saiu na mídia, que eles liberaram para o programador ganhar em tempo de programação. Ele colocava um trecho de código da própria empresa para a inteligência artificial aprender. Isso foi para a mídia inteira. Okay? Agora, o deepfake. Eu aprendo com o comportamento de vocês. Ainda mais eu sou muito exposta na mídia. A inteligência artificial aprende com a minha dicção, com a minha feição, com os meus vídeos, com a minha voz. E aí se usa para ligar para os idosos, para os pais de vocês, falando, pai, eu estou sequestrada, mas agora é a minha voz. Certo? Não é mais só prestar atenção. Presta atenção na voz que não sou eu. Tem que direcionar para prestar atenção no discurso. E ataque de drone? Eu fico morrendo de medo quando é que descobrirem no Rio Já se usa o drone para fazer massagem cardíaca, meu Deus. Aí eu penso, ataque de drone? Então, assim, eu falo muito de segurança no metaverso, né? Eu comecei a estudar isso porque eu falei, esse negócio vai entrar ali e já, headset, diversos modelos hackeados, drones, diversos modelos hackeados, tá?
wearables, diversos modelos Uma hackeados. usina nuclear na Índia foi Carros hackeada. autônomos, diversos modelos hackeados. E OT, que não é o IT, é o Operational Technology, lá das linhas de produção, gente contaminando água, abrindo e fechando válvula e explodindo a entidade fabril no mundo. A gente não pode deixar... então, ao mesmo tempo em que eu tenho o frescor da nova tecnologia, eu não posso assumir que é uma inovação, ficar todo felizão, vou usar ali o negócio intensamente no business antes de fazer uma análise de risco. Eu lembro da Andréia, ela falou que era neurótica, vou incorporar o espírito e fazer um brainstorming neurótico com o meu time. É isso que eu recomendo para todo mundo, porque por trás do brilho e do frescor das novas tecnologias, a galera de ataque já está lá adiante. E a gente nem começou a usar isso com intensidade, porque algumas tecnologias ainda são muito caras. Vou só fazer um comentário. Gente, isso é o pensamento crítico. Ela foi instalada no nosso software aqui para participar da conversa. Eu hackeei o código deles. Maravilha, gente. Que bate-papo incrível. Eu gostaria muito de continuar, mas a gente tem que seguir a programação. Então, muito obrigado, Capra. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado, Guilherme. E obrigado a vocês.